Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta terça-feira. E a Câmara aprovou o projeto de lei enviado pela Prefeitura que oficializa a intenção da cidade de participar de um consórcio para a compra de vacina contra a Covid-19. A ideia da proposta surgiu de uma reunião realizada pela Frente Nacional de Prefeitos, na qual São José e vários outros municípios se uniram para garantir a compra das doses. O consórcio é uma alternativa para dar suporte às cidades brasileiras, caso o Plano Nacional do Governo Federal não consiga suprir a demanda por vacinas. Vale lembrar que a compra dos imunizantes é uma obrigação do governo federal, mas que por conta dos impactos da pandemia também pôde ser realizada pelas prefeituras, a exemplo do consórcio que foi firmado. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade um projeto de lei de autoria do Executivo que valida o protocolo de intenções da Prefeitura de São José para adquirir vacinas, medicamentos, insumos e equipamentos para o combate à pandemia do novo coronavírus. O projeto foi criado porque a cidade confirmou presença no consórcio público, criado pela Frente Nacional de Prefeitos, para a compra de vacinas contra a Covid-19. O objetivo do consórcio é que as prefeituras possam adquirir as doses caso o Plano Nacional de Imunização, coordenado pelo Ministério da Saúde, não consiga cumprir toda a demanda. A vacinação está muito lenta, a compra perdeu o time, o governo federal já devia ter comprado a vacina lá atrás, não fez, agora falta vacina. Então nós vamos continuar trabalhando com esse consórcio na possibilidade da aquisição de vacinas. Todo esforço a mais é importante e é isso que esse consórcio vai fazer. A previsão é que o consórcio seja oficializado no dia 22 de março. Além de São José, mais de 600 cidades aderiram à proposta. Na região do Vale do Paraíba, Pindamonhangaba e Jacareí também foram favoráveis. O prefeito de São José, Felício Ramute, explica que os recursos para a compra das vacinas podem vir do governo estadual ou federal repassados aos municípios para o combate à Covid. A aquisição dessas doses pelos municípios ainda depende de um trâmite jurídico para que seja efetivada. Existem trâmites jurídicos, assembleias, depois disso eles vão buscar fornecedores para aí sim buscar. Além disso, a questão jurídica, porque a compra não é automática. Precisa ser comprovado que o governo federal não cumpriu o Plano Nacional de Imunização. O consórcio deve negociar a compra de doses da Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen, Novavax, Sputnik, Soberana 2 e Sinopharm, que fazem parte do grupo das 10 vacinas com comprovação internacional para uso emergencial ou definitivo contra a Covid. A intenção do consórcio, de acordo com a Frente Nacional de Prefeitos, não é competir com o Ministério da Saúde, mas sim somar esforços, já que a obrigação de adquirir imunizantes para a população é do governo federal. Ainda falando sobre a pandemia, a gente sabe que todo o estado, incluindo São José, está na fase emergencial do Plano São Paulo, que torna ainda mais restritivas as regras da fase vermelha. Como o atendimento presencial dos comércios não essenciais está fechado, a Prefeitura publicou um decreto que autoriza os comerciantes a fazerem drive-thru em frente aos estabelecimentos para a entrega de mercadorias. O empresário que se interessar vai ter que solicitar a permissão para a Secretaria de Mobilidade Urbana pelo e-mail cco@sjc.sp.gov.br. O e-mail precisa contar com o nome completo do comerciante, RG, CPF, CNPJ da empresa e também a rua onde seria realizado o esquema de drive-thru. Segundo a Prefeitura, a medida é uma alternativa para tentar diminuir os impactos econômicos das restrições impostas neste período de pandemia. A medida vale até o dia 30 de março, que é o prazo previsto para o encerramento da fase emergencial. E agora a gente fala de mercado de trabalho. É hora da nossa agenda de serviços com as vagas de emprego disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para auxiliar de limpeza, florista, mecânico de autos, motorista auxiliar, motorista carreteiro, motorista de carreta, operador de telemarketing, padeiro, preparador de materiais, serviços gerais, técnico em eletrônica, vendedor externo e vendedor interno. Ainda há vaga para pessoa com deficiência no cargo de Recursos Humanos. Para se candidatar é fácil, é só ligar para o número 3941 2043 ou visitar o site
serviços.sjc.sp.gov.br/vagaspat. E agora a gente volta a falar da pandemia de Covid-19. Vamos ver como estão os casos da doença aqui na nossa cidade? Confira no boletim epidemiológico. Há uma semana, um temporal atingiu São José dos Campos e, olha, assustou muita gente, viu? Teve quem diga que foi até um tornado que passou pela cidade, já que os impactos foram vistos por toda parte. Teve queda de árvores, pontos de alagamento, falta de energia e outras ocorrências. Para entender melhor o que aconteceu, a gente procurou a ajuda de um especialista que nos explicou o que causou esses estragos. E será que foi mesmo um tornado? Isso a gente te responde agora na reportagem. As imagens impressionam. Em poucas horas, uma chuva que atingiu São José causou estragos por toda a cidade. Segundo o INPE, choveu uma média de 140 milímetros por hora, volume considerado alto. Foi o suficiente para derrubar árvores como esta, já que o temporal também foi acompanhado de ventos fortes que chegaram a 95 quilômetros por hora. De acordo com os especialistas, esse fenômeno que assustou moradores é conhecido como microexplosão e se forma a partir de nuvens muito desenvolvidas. Quando essa nuvem se desenvolve, né, e se torna muito alta, né, atinge topos mais altos, por processo de troca de calor e próprio processo da precipitação que vai descer da nuvem, há um transporte de massa, né, de ar de cima para baixo. Então, ela parte do desenvolvimento de uma nuvem cumulonimbus normal, né, que às vezes gera chuva forte, mas ela tem um desenvolvimento muito mais alto, tem tem uma frente de nuvem associadas, né, o que a gente chama às vezes de nuvem prateleira. Então, ela é um crescimento mais raro de uma nuvem cumulonimbus, né? Não é um sistema muito comum, né? Assim, não acontece todo dia. Houveram outros casos, né? Esse mês e mês passado, na cidade de São Paulo, teve sistemas parecidos, né? Mas realmente nessa intensidade que ocorreu na terça foi algo um pouco fora do comum. O que também é bem fora do comum é o aparecimento de tornados na cidade. Esta imagem que circulou na internet mostra o que parece ser a ocorrência de uma espécie de tornado na região oeste. Muitos, inclusive, acreditaram ser este o fenômeno responsável pela microexplosão do dia 9 de março. Segundo o especialista do INPE, essa imagem foi recortada para que simulasse um tornado. Entretanto, não passa de uma nuvem carregada, já que o funil não toca o solo. Outro ponto a se considerar é que esta nuvem foi registrada no domingo, 2 dias antes da microexplosão atingir São José dos Campos. É que houve uma imagem compartilhada no domingo de uma nuvem, e aparentemente essa imagem foi recortada e dado um zoom e dava a impressão que aquilo era um funil que estava tocando o solo, e aquilo passou a ser compartilhado, né, por várias pessoas, como se fosse o evento que aconteceu no dia 9, né? Mas era incompatível tanto com o horário, a luminosidade, né? Esse evento ocorreu por volta das 7 da noite, né, horário local, e aquela imagem original da onde
foi extraída esse recorte, e era uma imagem durante a tarde, né? Dava para ver que tinha muito mais sol e tudo mais. Ainda segundo o Thiago, meteorologista e pesquisador do INPE, a partir da análise dos estragos causados pela microexplosão, é possível excluir a possibilidade de ocorrência de um tornado em São José. Na microexplosão, o que acontece é uma rajada de vento muito forte que vem de dentro da nuvem, de cima para baixo, e essa rajada de vento muito forte, quando ela toca o solo, ela se espalha em todas as direções, horizontalmente. Então, quando é feita uma análise posterior dos danos, né, assim, destelhamentos de casa, carros tombados, árvores tombadas, a gente nota que esses danos eles estão espalhados numa forma meio circular em volta da onde foi esse ponto, da onde o vento desceu e tocou o solo. Num tornado, quando o funil toca o solo, ele segue uma direção e causa a destruição por onde ele passa, mas sem afetar essas grandes distâncias laterais, né? Como o fenômeno pegou moradores de surpresa, a dúvida que fica seria possível prever a microexplosão? Quanto mais severo esse tipo de sistema, mais de curto prazo tem que ser a previsão. Então, a partir de 6 horas, de 8 a 6 horas, o meteorologista ele pode indicar que há uma probabilidade de desenvolvimento de sistemas severos para uma certa região. Mas não dá para apontar assim, é a cidade de São José, é em Jacareí, né, é em Eugênio de Melo, não, é uma área que a gente aponta como probabilidade de desenvolvimento de um sistema severo. Nesse caso, por exemplo, a partir das 6 da tarde, mais ou menos, já estava começando a se formar algo ali que já tinha um indicativo de um tempo severo. Então, isso tem que ser acompanhado meio que minuto a minuto, conforme as informações vão chegando. É muito dependente da disponibilidade de informações, né? Esse caso, por exemplo, é muito dependente da informação de um radar meteorológico, que com o radar a gente consegue ver o tipo de nuvem, né? A quantidade de água, de gelo que tem ali dentro, a intensidade, né? dessas partículas, e consegue prever o deslocamento dela para os próximos 20 ou 30 minutos. E para que não haja mais sustos, fica outro questionamento. Para os próximos dias, podem vir mais chuvas como esta? Na escala que aconteceu na terça-feira, é sempre uma probabilidade mais baixa. Mas chuva intensa, vento, isso sim, né? Chuvas com potenciais para alagamento, ventos fortes, granizo, isso é algo esperado. Se teve um lado positivo nessa história é que ninguém se machucou durante a microexplosão e os danos foram apenas materiais. Ainda assim, o número de ocorrências de quedas de árvores impressiona. Logo após o temporal, a Secretaria de Manutenção da cidade registrou em um único dia 220 chamados para quedas de árvores e galhos na cidade. Esse número é maior que os registros de todo o mês de fevereiro. O coordenador da Defesa Civil lembra que em tempestades o mais importante é preservar vidas. Por isso, alguns cuidados são importantes. No momento da chuva, a recomendação é que onde você estiver, se você estiver fora de casa, estiver no trabalho, procurar sempre um abrigo, um local seguro, ou seja, nunca, jamais permanecer embaixo de árvores, até mesmo ficar dentro de veículos e também não ficar em locais de abrigo desmontáveis, ou seja, postos de gasolina, marquises, telhados, enfim. A recomendação é que você sempre vá para um local seguro, ou seja, um supermercado, um shopping, uma loja, e você permaneça ali por o tempo que durar essa chuva, porque geralmente nesse período chuvoso as chuvas são rápidas, são chuvas de 20 minutos, 30 minutos no máximo. Para evitar acidentes, a Defesa Civil ainda reforça que emite alertas em caso de emergências, como chuvas fortes, riscos de alagamento e quedas de barreiras. Esse é um trabalho realizado em parceria com os meteorologistas do INPE.
esse alerta é importante, a comunidade sempre, né, acompanhar, como já acompanha, né, através dos torpedos, das mensagens via celulares, para que as vidas são preservadas. Então, todos esses alertas são para preservar vidas, como, por exemplo, nas últimas tempestades da nossa cidade, com o acompanhamento das pessoas, dos munícipes, com os alertas, nós não tivemos nenhuma vítima em decorrências de quedas de árvores, enfim. Por quê? Porque as pessoas procuraram se abrigar em locais seguros e até mesmo não sair de casa em momento de tempestade. E será que vem chuva forte aqui para a nossa cidade? Isso você também confere agora na previsão do tempo. A terça-feira será de céu parcialmente nublado durante a tarde e as chances de chuva são altas. A máxima será de 30 graus e a mínima 19. A quarta-feira continua com o céu parcialmente encoberto e deve chover no final da tarde. As temperaturas variam um pouco e a máxima será de 31 graus, mínima 19. E o nosso boletim fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Lembrando que hoje às 5h30 da tarde tem transmissão ao vivo da sessão desta terça. Então, até lá!